Boa noite, pessoal. Hoje é um dia especial. Esperando a querida Laura Borelli chegar. Oi, Gu! Ai, que delícia! Superior. Eu coloquei uma musiquinha de fundo esperando a Laura chegar, porque a gente se conhece. Oi, linda! Oi, Sora! Eu e a Laura, a gente se conhece de outras histórias, né? A gente se conhece das danças circulares. E eu pensei em colocar uma musiquinha até ela chegar. Lembrando bastante desses encontros de alma que a vida traz pra gente como presente. E aí, gente, como é que vocês estão? A Laura chegou. Laura, olha a música que eu coloquei. Ó, minha sabedoria flui superior. Vou chamar a Laurinha então. De mim e vamos lá. Linda. Vamos lá, Laurinha. Já mandei o convite para você. Olá! Tudo bom, Greta? Sim. Depois Que da nossa alegria! conversa, eu comecei a colocar danças circulares hoje o dia todo, assim, entre um paciente e outro. Ah, tão gostoso, né? Eu Que achava um delícia! óculos. Pronto, achei! Tudo bem, gente? Boa noite! Que alegria estar com vocês. Muito bom. Muito obrigada por esse convite, Greta, tão querida. Um encontro de almas, né? Tava Sim. ouvindo, te ofereço paz, te ofereço amor. Que coisa mais linda. Muita gratidão por esse momento. Muito grata por você estar aqui com a gente. Tem pessoal da escola já está entrando aí, alguns alunos, pais. E eu tenho certeza Bem-vindos! que sim, vai ser um encontro muito gostoso, um Sim. tema muito importante, né, Laura, da gente estar conversando. A Regiane chegando também. Olha lá, amiga Tudo nossa. bem? Aí, a gente vai tomar um café juntas. Que delícia! Pois é, Oi, João, meu parceiro, consultor educacional, tá aqui com a gente também. gostoso. Tem os alunos chegando, coisa boa. Todos muito bem-vindos. Que gostoso, né? Gostosos, né, para a gente poder. Ah, linda você, Rê, saudade também. Esse assunto é um assunto muito especial, importante, e a gente estava conversando um pouco antes, né, para a gente estar batendo esse papo da importância, na realidade, das pessoas entenderem que a comunicação não violenta não é só uma forma de comunicação, né? Na realidade, a Isso. gente sente o quanto a comunicação, na verdade, é a forma de ser, de se É uma colocar ferramenta, no mundo. exato, uma ferramenta que pode aprimorar as nossas relações, né? Então, quando a gente pensa em aprimoramento de relações, a gente pensa em mudança de comportamento, de vida, em viver os nossos valores, viver de uma forma coerente com os valores, né? Então, muito do que a gente vai falar, talvez muita gente já conheça. Só que por que que a gente não pratica, né? Se a gente já conhece, a gente já tem experiência nesses assuntos, né? Então, a gente pode chamar, fazer esse convite para a prática, para o desenvolvimento. E que bom que a gente pode pensar sobre isso e promover esse espaço. Gratidão, Colégio Educare. Um beijo para toda a equipe por promover muito obrigada por promover esse momento tão bom, né, para refletirmos juntos. Vamos lá, gente. Quem quiser fazer pergunta, pode também fazer perguntas. A Laura vai Isso estar mesmo. dando uma esboçada para a gente um pouquinho do que se entende de comunicação não violenta e a gente vai dar exemplos práticos, coisas que a gente Uhum. vem sentindo também, né, com o EAD.
a gente Perfeito. dentro da família, dentro, né? Dentro das famílias, né? Dentro das casas. E vamos Uhum. lá. Então, vamos em frente. Então, vamos lá, vamos falar de comunicação não violenta. E para começar, para início de conversa, quero contar, né, sou de Ribeirão Preto, muito prazer a todos, né? Prazer, Laura. Sou psicóloga também, eu já estudei em Bauru, tenho um grande contato com Bauru, região de Bauru, e eu fiz um curso nessa minha formação e que me chamou muita atenção, que eu queria partilhar com vocês. Nesse curso, Greta, sabe o que acontecia? O mediador pedia para a gente escrever as nossas expectativas sobre aquele momento, né? A gente estava chegando e todo mundo tinha uma expectativa em relação àquele espaço, àquele momento. Então, escrevemos as expectativas no papel, cheios de sonhos, ideias e planos, cada um com a sua bagagem. E aí, de repente, estávamos prontos para ler as expectativas. O facilitador falou: agora façam um avião de papel, com esse papel das expectativas. Um avião de papel. Teve um misto de sentimentos ali, né? Por um lado, nossa, que legal, quanto tempo eu não fazia um avião de papel. Por outro, eu pensei, mas eu escrevi as minhas expectativas, eu quero falar das minhas expectativas. E aí ele disse, a gente vai mandar as nossas expectativas longe. E foi vários voos de aviões de papel. E aí ele fez um convite a gente começar aquele momento sem nada preconcebido, limpando de expectativas, jogando longe. Porque quando a gente fica tentando encaixar, isso combina com o que eu estudei da neurociência, isso combina com a PNL, isso combina com aquilo que eu vivi quando eu era criança, a gente racionaliza e deixa de olhar para a nossa emoção. E aí a gente não sente. E por mais que a gente aprenda um novo conteúdo, talvez aquele conteúdo seja mais algo que eu vou colocar na minha estante de técnicas e estratégias e não vou usar, porque não passou pela emoção. Então, convido vocês a este momento, né, para que nós possamos começar isso, nos limpando das expectativas, né, Greta? Limpa Muito tudo bem. que já tem de Limpa. regra na cabeça, de caixinha. Isso, justamente, vamos limpando. E quanto é interessante que a gente possa praticar isso na nossa vida. É lógico que a gente tem expectativas em relação aos novos cursos que a gente vai fazer, aos ambientes que a gente vai chegar, às pessoas que a gente acaba de conhecer, mas o quanto isso é positivo? A expectativa, ela só é positiva quando não espera algo do outro, mas quando você se dispõe a viver aquilo e sentindo que a experiência vai valer a pena, independente da consequência. Quando você tem coragem de ser vulnerável, de ser imperfeito, como diria Brené Brown, né? Então, isso já é comunicação não violenta, né? Então, a teoria da comunicação não violenta, ela foi desenvolvida principalmente pelo Marshall Rosenberg, uma dica de livro para vocês, Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relações pessoais e profissionais, tanto pais, filhos, pessoas que trabalham com mais pessoas, como a gente, né? Psicólogos ou mesmo gestores. Esse livro ele muda muito a nossa perspectiva sobre como a gente se relaciona consigo mesmo e com o outro. Por quê? O que é a não violência? Será que a gente é violento? A gente precisa ser cruel, num mundo cruel, para sobreviver? Ou será que o mundo é uma projeção do que a minha mente cria? Enquanto eu vivo esse mundo, a violência tem diversas formas de expressão. Ela vai muito além da violência explícita, né, física, que a gente consegue ver. A violência contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas ou contra si mesmo, vai fazer mal, danos à saúde. A violência também está na sutileza do não falado, daquilo que a gente engole às vezes e se desrespeita para que a gente evite algum conflito fora. E aí, para evitar uma explosão fora, às vezes a gente cria uma explosão aqui dentro. E o Marshall Rosenberg, sim, e adoece. Assim, tem muitas consequências, né, Greta? Dessa violência que a gente acaba cometendo contra nós mesmos, evitando cometer uma tragédia fora, né? Então, e aí? Qual que é o equilíbrio disso tudo? O que é a não violência? Quando eu não violo os direitos do outro, nem os meus. A não violência vem do não violar direitos, vem do autorrespeito.
O Marshall Rosenberg, ele é muito lúdico, né? E ele é um psicólogo estadunidense. E ele é chamado, inclusive, para mediar conflitos de guerra, de países, em zonas tipo da Palestina. E a comunicação não violenta ela tem sido usada em diversos ambientes, inclusive júri. Então, é uma técnica de mediação de conflitos e é um estilo de vida, né? Como você estava falando, Greta. Então, o Marshall, ele é muito didático e ele conta, dá exemplos dos animais. Ele fala da girafa. Então, sempre que a gente vê comunicação não violenta, tem uma girafinha. E fala do lobo, que é um chacal, né? Nos Estados Unidos tem um chacal, a gente já brasileira e traz o lobo. E a girafa, ela tem uma curiosidade muito legal. Ela é um mamífero terrestre que tem o maior coração para bombear sangue para aquele pescoço todo, não é? Então, a girafa representa a comunicação que vem do coração, que é aquela comunicação genuína, autêntica, com honestidade, né? Com compaixão. E ela tem aquele pescoço comprido que ela vê o que vai acontecer a longo prazo. E vê tudo, né? Um olhar Vê tudo. multifocal. Multifocal, sistêmico, né? Que consegue perceber que as coisas ali se influenciam, que os nossos comportamentos têm consequências. A girafa é lenta, ela é devagar, né? Ela fica no topo, ela olha, observa. E o chacal, por outro lado, ou o lobo, é um animal mais instintivo. Ele vai, ele pega, ele é um predador, ele foge, ele caça, ele tá atento. Então ele tá sempre em alerta, né? Não é mal, ele é instintivo. Talvez ele tenha problemas de comunicação, né? Então, às vezes, isso. Quando a gente está no modo lobo, modo instintivo, a gente fala sem pensar. A gente já rebate. Pá, pá, e fica um ping-pong. A gente entra no automático e faz como a gente sempre fez, porque é assim que a gente está acostumado. E a gente não aprendeu do dia para a noite. Eu tive 30 anos de história para aprender a me comunicar como eu me comunico, né? E mudei, assim, de uns 5 anos para cá, mudei bastante também minha forma de comunicação. Então, a gente pode ir aprimorando e mudando. E aprender a comunicação não violenta é como aprender uma nova língua. A gente não vai sair daqui, depois de 50 minutinhos, uma hora, fluente em CNV. Mas a gente pode aprender. A gente pode dizer que pode se tornar um hábito, né? Assim, Isso. uma forma de se viver, de se colocar e de se relacionar em todas as Uhum. relações, né? Não é só pais e Perfeito. filhos, é dentro do trabalho, é dentro da família, é dentro das amizades. Então é uma Sim. forma de se colocar, né? Exatamente, uma forma de se colocar e se posicionar de uma forma firme, mas com doçura. Ou seja, eu respeito o direito do outro, sendo gentil com ele, compreendendo que existem necessidades, ou que o outro tem necessidades assim como eu, e eu assumo uma postura firme de defender o meu direito, de saber que o meu direito é digno de ser defendido. Que às vezes a gente acha que o outro tem mais vamos dizer assim, mais permissão para errar do que a gente. A nossa educação, a nossa cultura ensina que a gente tem que colocar o outro em primeiro lugar de alguma forma. Só que aí é um perigo, porque algumas pessoas falam assim: ah, Laura, eu não quero ser não violento, não, porque eu preciso me colocar mesmo, tal, eu não quero ser permissivo. E aí tem uma diferença entre a Confusão, né? permissividade. Isso, é uma confusão, porque aí quando a gente se retira, né? Não, eu não vou falar o que eu penso, mas a gente precisa sim ser assertivo, não permissivo. Quando eu sou permissivo, eu acho que a necessidade do outro é mais importante do que a minha. Quando eu sou não violento, eu escuto o que o outro tem a dizer, mas eu também me coloco. Tem até uns exemplos, quer ver? Quando eu sou permissivo, eu aceito comportamentos que me ferem sem conversar. E quando eu falo com a comunicação não violenta, a CNV, que a gente chama carinhosamente, eu falo com honestidade sobre o que pode ser diferente na relação. Quando eu olho para a permissividade, eu acredito que sempre atender a necessidade do outro é bom para a relação. Mas na comunicação não violenta, eu percebo eu percebo e entendo que para uma relação ser sustentável, ela precisa de empatia e também de honestidade. Eu Ah, recebo o que tá. vem do outro. Não, deixa eu passou aqui. Ah, ela fez uma pergunta, e quando o outro não respeita a nossa postura? Eu acho que seria Então, interessante a gente ter um olhar assim, será que eu também estou respeitando a forma que eu estou me colocando? Que a gente tem aham, nível importante, né, Laura? Como você falou, isso, primeiro eu olho aquilo que eu estou sentindo, eu acolho o que eu estou sentindo,
Então, eu vejo o que eu estou sentindo, como eu vou me colocar. Então, eu me respeito Uhum. dessa colocação, né? Sim, Nem exato. sempre o outro vai concordar. E a gente não tem que concordar com tudo mesmo, né? Eu acho que isso Sim, que é isso. entender, né? Exato. Então, Uhum. todo mundo tem o direito de não concordar. A Sim. gente tem o direito de não concordar e o outro tem o direito de não concordar com a gente. Mas é Uhum. diferente de não aceitar a forma Exato. de pensar Exatamente. diferente, não é? É. Quando eu digo não para você, Greta, eu estou dizendo sim para minha necessidade. E às vezes eu não te compreendo, eu faço uma acusação, às vezes. Ah, Greta, você acha que tudo tem que ser do seu jeito. Né? É como se eu não estivesse compreendendo a sua postura. E às vezes eu estou te dando um presente no embrulho feio. Por quê? Eu estou te acusando, mas eu estou demonstrando uma necessidade minha. Se eu falo, ah, você acha que tudo tem que ser do seu jeito. E aí você pode se sentir magoada ou até mesmo atingida. É, isso. Só que, na verdade, vamos traduzir, vamos usar a linguagem da comunicação não violenta. Quando eu falo, você tem que fazer tudo do seu jeito. Qual que é a minha necessidade escondida? Que Eu faça, preciso me sentir. Oi? que faça do seu. Exato, que faz do meu. Mas eu preciso sentir que eu faço parte da decisão. É uma necessidade de consideração, né? Então, não é todo mundo que vai ser fluente em CNV. Então, por mais que a gente se esforce e faça tudo de uma forma assertiva, a gente pode receber respostas que não são dessa forma. E aí, a gente liga os nossos ouvidos de girafa e recebe, traduz, entende o que a outra pessoa está precisando. Primeira coisa para resolver um conflito é a conexão. Primeiro a conexão, depois a solução. Se eu não me conecto com o outro, eu não consigo entender o que ele precisa. Eu não consigo resolver o nosso problema, eu não consigo me aproximar dele. E aí? Aí eu vou achar 1000 soluções que não fazem sentido para a pessoa. E não vai funcionar na relação. Já ouviram aquela situação que você fala assim, ah, estou fazendo uma dieta. E aí você tá na sala dos professores ali. E tá comendo pão de queijo. E aí a outra pessoa falou, mas como fazendo dieta, comendo tanto que você come? Aí você olha assim e fala, poxa! Daí, ou senão alguém já chega e fala assim, você já tentou ficar na dieta low carb? Ah, faz jejum intermitente. E essas sugestões, ou esses comentários, críticas, são obstáculos para a empatia, para a escuta empática. E Uma aí a forma de. gente entra num outro ponto. Sim, é uma forma de julgar. Às vezes, tudo que eu precisava era falar assim: imagina, menina, você tá ótima. Ou seja, é a afirmação, é ser reconhecida e aceita como eu sou. Então, a gente, às vezes, cria obstáculos para a empatia pelo nosso jeito impulsivo de falar e de agir, achando que a gente tem que resolver todos os problemas que são demonstrados para nós. Aí a gente se sente sobrecarregado, incomodado, às vezes injustiçado, né? E às vezes era simplesmente entender que você não tem que fazer nada naquela situação, você, ou melhor, tem que fazer uma coisa, uma única coisa muito importante que a gente esquece: escutar. Escutar com atenção, estar ali presente. Né? Então, nós temos várias técnicas da comunicação não violenta que podemos aprender, que é a parte prática, né, Greta? Então, vamos lá. A comunicação não violenta, ela está baseada em 4 pilares, né? E dá para a gente aprofundar muito em cada um desses pilares. O livro do Marshall já é bem detalhadinho, ele faz vários cursos. Tem um Instituto de Comunicação não violenta brasileiro que oferece muitas informações, tem um Instagram muito legal, inclusive. Então, dá para aprofundar bastante. A gente vai dar uma pincelada, né? Falar um pouquinho das situações, para que a gente conheça um pouco e, se quem quiser, possa se aprofundar. Então, o primeiro ponto é a observação, é o fato. O segundo é o sentimento. O terceiro é a necessidade e o quarto é o pedido. Então, nós falaremos de fato, observação sem julgamento, sentimento, necessidade e pedido. Vamos começar pelo fato, observação. Julgamentos, né? Quanto a gente está acostumado a julgar junto com as observações que a gente faz. Eu estava numa palestra, Greta, lá no Mato Grosso do Sul, quando eu atendia uma cidade chamada Chapadão do Sul. E era longe, mas eu gostava muito de fazer palestra lá. Era uma escola gostosa, acolhedora. E uma vez eu estava falando justamente de comunicação, dando um exemplo, e tinha um pai na primeira fila, um homem ali, com os braços cruzados. Tudo que eu dizia, ele fazia assim.
E eu lá, assim, pensando, será que ele não tá gostando? Porque a gente já interpreta, a gente cria teatros mentais, né? Sim. Aí a gente acredita no nosso teatro mental e o nosso teatro mental nos traz sofrimento. Olha só, o sofrimento é causado pela nossa interpretação dos fatos, não necessariamente pelos fatos. Nada, né? Uhum, justamente. E aí o pai tava lá, fazendo assim, eu já tava por dentro assim, e agora? O que vai acontecer? Eu estudei para chegar aqui, eles não Uma estão me aprovando. ação mental, né? Um pensamento que não E, para. Coisa ali. exato, exato. E aí chegou um momento que eu falei, vou dar um show, né? Vou interpretar. Fiz uma fala de um pai e de uma filha na comunicação não violenta. E aí esse pai levantou e saiu. Eu respirei fundo, fiz gestão da emoção e falei, vou continuar. No final da palestra, foi tudo bem, né? Gestão da emoção, bastante respiração, silêncio proativo, continuou, beleza. No final da palestra, esse pai foi me procurar. Eu pensei, vai me criticar. E Mas tudo agora? bem, vamos lá. Escuta empática, orelhas de girafa. Aí esse pai me disse, Laura, eu escutei tudo que você falou e eu tive que vir conversar com você, porque antes de sair de casa, eu tive uma briga com a minha filha. E eu tive que, a hora que você deu o exemplo da filha e do pai, eu tive que sair para telefonar para minha filha e pedir desculpas, porque eu tinha agido daquela forma com ela. Eu faço tudo errado, não é? Olha que coisa bonita. E eu já com mil julgamentos, né? Achando que era uma crítica para mim. Olha como a gente às vezes é egocêntrico. A gente acha que a pessoa está estranha com a gente e a pessoa está preocupada com outra coisa que não tem nada a ver. E aí a gente muda o nosso comportamento em relação à pessoa, né? Então, faz Perfeito. sentido. Não é interessante isso? E quantas coisas são assim em todas as nossas relações, né? Tem gente falando, tá, nossa, Justamente. perfeito, muito bom. E quantas coisas são assim, né, gente? Às vezes a gente está ali já com teatro mental, como você mesma falou, como a gente fala muito dos Uhum. pensamentos, né? A nossa mente, ela mente demais, inventa muita coisa, tira a Isso. gente da presença, É. A muito mente mente. isso, Thaís. Muito, fica a Hum? gente achando que é tudo por volta da gente, né? Como é importante a gente abrir o nosso olhar para tudo isso. Perfeito. Exato. E você vive alguma situação na sala de aula que você sente que os julgamentos são armadilhas para os alunos? Um Sim. monte. Um monte. Uhum, uhum. O material, né, da Escola da Inteligência traz muitas coisas interessantes, né? Assim, Sim. imagens para as pessoas imaginar o que que é aquilo, o que que eles imaginam que é, e aí eles começam, nossa, Hum, engraçado, é brava, é isso, nossa, deve estar muito triste. E na hora que a gente vai ver a história, não é nada daquilo. Aí nada você daquilo. fala tudo, né? E aí Exato. eles falam, nossa, é assim mesmo, né? Então. E a gente Isso, exato. pensa, para que a gente precisa criar tanto? Ou Nossa seja, mente é infinita, né? A gente cria muito. cria Uhum. e foge da presença, né, Laura? Foge da presença. Mas por que é tão difícil ficar na presença? Olha, isso é um ponto assim chave, Greta. Duas coisas importantíssimas, gente. Anotem, quem estiver por aí. A mente mente. Tá saindo agora um livro do Robert Lewy, que é de cognitivo comportamental, que fala não acredite em tudo que a sua mente faz, que a sua mente te fala, seu pensamento, alguma coisa assim. Que é um livro científico, de estudos científicos, né, da terapia cognitivo comportamental. E outro ponto, por que é tão difícil a gente estar no momento presente? Por que a gente se rende a interpretações, a histórias que a gente conta pra gente? Às vezes, quanto a gente sofre por antecipação, tem ansiedade antecipatória e cria um monstro muito maior do que é na realidade e vive com essa dor. Né? E às vezes, até mesmo, a gente julga o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Eu vivo há 20 anos com meu parceiro, tenho filhos há 10 anos, e aí você olha para eles e você fala assim, não, eu sei o que ele está pensando, eu sei o que ele está sentindo. Ou eles têm que saber o que eu estou sentindo. Como assim você fez isso? Você sabe que isso me incomoda, né? E às vezes falta diálogo. Em vez da gente pressupor, por que a gente não pergunta? Por que a gente não se abre para escutar, né? Então são pequenas coisas que a gente pode praticar, exercitar no dia a dia, né?
Então, esse é o julgamento. E aí, vejam só, o julgamento, ele dá uma ativada no nosso adversário, no lado adversário. Porque quando eu falo assim, Greta, você nunca me escuta. Eu tô colocando nunca, que é uma generalização. Eu falei com você poucas vezes na minha vida e eu já falo que você nunca me escuta, né? Então, a generalização, tomem cuidado. Aí, qual que é a tendência? Se a Greta não fosse toda essa pessoa trabalhada na gestão da emoção, ela poderia falar, Laura, é você que fala demais. Ou seja, a gente já ativa o adversário. Um confronto, isso. E aí eu vou tentar, assim, ver quem tem mais defeito, quem faz mais coisa errada, e vai competir pela briga, pela dor. E aí, quando eu faço esse julgamento, eu já estou impondo, estou sendo violenta com ela, porque eu estou encaixando ela em um lugar menor do que ela é. Eu conheço um lado da Greta, eu não conheço a Greta no todo que ela é. Diferente seria se eu falasse para ela assim, olha, Greta, eu perguntei se você podia me ajudar, mas você não me respondeu. Eu estou descrevendo o que aconteceu. Aí ela vai falar, por que será que eu não respondi? Desculpa, eu não estava escutando. Perdão, estava procurando isso em vez daquilo. Né? O João comentou agora, bem isso. Tem pessoas que ainda têm bola de cristal. Como a minha quebrou, eu pergunto ao invés de imaginar. Não é, João? Isso mesmo. A gente, às vezes, Trabalhado acha na que as pessoas... Não é gestão da emoção. Justo. É muito mais fácil, gente, a gente perguntar. Teve uma situação super recente que eu tava com a minha irmã e aí eu falei, ela tava reclamando, querendo que eu entrasse na reclamação com ela, querendo apoio, sabe? Mas é isso mesmo, tudo mais. E eu tava quieta, ouvindo. E aí eu falei, o que que você tá sentindo? Ela olhou pra mim, ela Oi? estranhou. Do tipo, ela falou, você tá sendo irônica ou você quer realmente me entender? Eu falei, eu quero realmente te entender. O que você tá sentindo? Ela falou, tô com muita raiva. Aí eu fiz assim. Faz sentido você ter raiva dessa situação. A raiva é um sentimento que a gente sente quando tem um obstáculo diante da nossa felicidade. Todas as emoções são importantes. O problema é o que a gente faz com elas. A gente pode sentir raiva, pode sentir medo, pode sentir tristeza. Tudo pode Tudo ser isso. acolhido, deve ser acolhido, né, Laura? Tudo, Exato. tudo. Se a Eu gente vejo, for capaz de acolher. né? Perdão, Greta, não te ouvi. Inclusive, Sim, como eu me coloco, como que eu me expresso diante disso, tudo pode. tudo pode. Exatamente. Então, as emoções, elas são reações fisiológicas, elas são super importantes pra gente. Se a gente tiver essa habilidade de acolher a nossa emoção e acolher a emoção do outro, é meio caminho andado, sabe? Então, a partir do momento, o próprio Marshall levanta esse dado, diz que 90% do nosso sofrimento é pela nossa interpretação dos fatos e não pelo fato em si. Então, se a gente olha para o momento presente e fica atento ao que está acontecendo à minha volta e não intoxicado por tudo que está acontecendo. Estou conectado nas redes sociais com mais de 1.000 amigos e não estou conectado com mais 4 pessoas na minha casa. Então, se conectar, olhar, sentir o calor, a temperatura, a textura, o gosto, o cheiro, é tão importante para a gente parar e fazer uma coisa de cada vez que você ajuda seu cérebro, você potencializa sua capacidade, né? Muito bem. Segundo ponto, É tão perdão. gostoso. E é É tão bom bom. demais, né? Então, quando a gente para ouvir uma música, sabe? Só ouvir. Normalmente eu ouço música quando estou dirigindo. Eu tô morrendo de saudade de ouvir música porque eu não estou dirigindo. Eu me liguei esses dias, eu falei, eu não preciso dirigir para ouvir música, eu posso colocar uma música e ouvir, né? Coloca Então, no quarto. que delícia! A gente tem feito isso no curso de dança, movimento e terapia. Isso mesmo. Muito bom. Aí já é uma outra história. É. Muito bem, então falamos um pouquinho sobre o fato, que é um dos principais pontos da comunicação não violenta. Segundo ponto é o sentimento. Nossa cultura não valoriza muito a gente falar de sentimento, né? A gente já começou a falar um pouquinho das emoções, mas falar de emoção é muito importante para a nossa conexão, para conectar-se com o outro, para entender o que eu estou sentindo e perceber a emoção do outro, para construir empatia. E aí, para construir uma conexão, a gente pode pensar em 3 fatores, né, que são fatores estruturais, né, como se fosse um triângulo. Primeiro é a empatia, que a gente falou um pouquinho, a escuta empática. É estar presente. O segredo da empatia é a presença. E repito, muitas vezes, porque às vezes a gente fala assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas será que a gente consegue?
Eu não sei quem são vocês que estão aqui com a gente. Eu não sei o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando, como vocês estão vivendo essa pandemia. Eu não conheço a história de vocês. E mesmo se eu conhecesse, eu não saberia o que está passando dentro da pele de vocês. Então, é importante que a gente saiba e reconheça o nosso limite, o nosso anti-espaço. Sabe que a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Eu já passei por isso, ó, não é nada, vai passar. Aí a gente corre um risco de invalidar a dor do outro, né? Então, a dor de cada um é única e importante de ser vista e reconhecida. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa do tipo, mas pra que você tá triste? Larga disso, tem gente passando fome, tem tudo aí na sua vida. Tem tristezas muito grandes no mundo, mas a sua também é importante. O que você sente é importante, é digno de ser falado, é digno de ser respeitado. E a gente pode sim falar sobre emoções. Então, e temos o direito de ser ouvidos, né? Que é um dos pontos mais importantes e mais difíceis de escutar e de praticar. Porque a escuta empática, ela exige que a gente se livre dos nossos julgamentos. Que a gente não faça grandes expressões, assim, do tipo, alguém te conta uma coisa e você faz, sério que isso aconteceu? Aí isso já muda o discurso da outra pessoa, né? Então a escuta empática pede que a gente seja neutro, que a gente possa simplesmente ter curiosidade pela vida da pessoa, ter uma escuta afetiva, com curiosidade afetiva, né? Então a importância disso é mensurável. A escuta ativa. Pensem na vida de vocês. Quantas pessoas vocês podem conversar, falar, sem se sentir julgados? Talvez sejam raras. Ou de se julgar também, né, Laura? Que eu não acolhi Ou outra se julgar. hoje Exato. a pressão que eu vejo próprios jovens fazendo neles, com eles mesmos, desnecessária. Vamos acolher o que está sentindo, em vez de entrar no Justo. julgamento, né? Isso. E aí, a empatia consigo mesmo, que é esse não se julgar, entra como segundo ponto do tripé, que é a autocompaixão. Né? A autocompaixão, eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem para falar hoje. A autocompaixão é aceitar que nós não somos perfeitos, que nós erramos e que nem por isso nós somos piores que outras pessoas. Que nós merecemos amor, que nós podemos nos dar amor, compreender que os nossos ritmos são diferentes e o meu melhor varia dia após dia. Tem dias que o meu melhor é acordar às 5 da manhã, sair para fazer exercício, tomar um café, fazer aquele café da manhã de hotel, tomar um banho, ser super produtiva, ainda ser super gentil com as pessoas, amigável, e aí no fim do dia ainda estou feliz, sorrindo, satisfeita. Tem dias que o nosso melhor é se levantar da cama meio arrastando, começar a trabalhar com o olho aberto para fechado, tomar um café amargo e seguir o nosso dia assim, esperando para chegar ao final, para descansar de novo. Tá tudo bem, nem sempre a gente vai ter dias ensolarados. Né? Do jeito que Isso. é. Deixa eu só ler aqui, ó. Exato. Me pego fazendo isso direto comigo mesma, invalidando as minhas dores diante dos problemas dos outros, como se o meu não pudesse ser sentido. Exatamente, Thaís, tá vendo? Isso que a Laura também acabou de falar. Como é importante a gente acolher o que a gente está sentindo. A gente não vai conseguir ter compaixão com os outros se a gente também não tiver com a gente. Exato, exatamente. E eu percebo muito a mãe, pai, educador, sempre colocando o outro em primeiro lugar, né? Quando a gente pergunta quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Meu filho, é a primeira resposta. Né? E se não for você, não tem como ser seu filho, né? Se você não estiver saudável, que pessoa você vai oferecer para o outro? De que forma você vai poder cuidar do outro? Então, saber da sua própria importância, que a sua dor é importante, é essencial para você poder cuidar de você. E talvez essa seja a melhor coisa que você pode fazer pelo outro, por quem convive com você. Sim, você oferece alguém melhor, muito mais tranquila, feliz, porque às vezes você está lá, presente, está fazendo a tarefa junto, fazendo o almoço, fazendo tudo para a pessoa, só que você não está fazendo porque você quer, você está fazendo porque você sente que você deve. E é como um dever, não um querer. E tem uma história muito legal que o Marshall conta também sobre isso, de uma mãe que foi na palestra dele
E no final foi conversar com ele. Falou assim, Dr. Marshall, isso que você está falando na teoria é uma beleza, mas na prática, ó, não funciona. Aí ele falou, me conta mais sobre isso, né? Muito habilidoso, escutativa. Ela falou assim, olha, eu tenho 3 filhos e tem coisas que simplesmente eu tenho que fazer. E eu não quero, eu não gosto de fazer. Ele falou, você tem as suas escolhas. Eu falei, não, não é uma escolha, eu tenho que fazer, eu tenho que cozinhar todos os dias. E eu odeio cozinhar. Ele falou, é uma escolha. Você pode não cozinhar. Daí ela falou, não, eu não posso. Ele falou, sim, você pode. Ah, tá, então tá bom. Então a partir de amanhã eu nunca mais vou cozinhar, porque eu não gosto de cozinhar, nunca gostei, sempre cozinhei, obrigada. Aí ele, tudo bem, né? E aí, passou um tempo, o Marshall voltou nessa mesma cidade. E aí pensou, né? Lembrou da mulher, ficou curioso, o que será que aconteceu? E aí um mocinho veio conversar com ele no final de uma palestra. Doutor Marshall, tudo bem? Então, eu fiz questão de vir aqui falar com o senhor. A minha mãe veio na sua palestra há mais ou menos uns 3 meses. E talvez o senhor se lembre dela. Ela disse que não gostava de cozinhar. Lembrou. Aí ele disse assim, pois é, Dr. Marshall, o senhor mudou muito a nossa vida. Porque a partir do dia que ela veio na palestra, ela nunca mais cozinhou. E descer. Ninguém aguentava mais a comida dela, a reclamação 2 horas antes, 2 horas depois. Minha mãe tá outra pessoa, tá uma paz, uma alegria. A gente tá conhecendo uma mãe diferente. E lá em casa a gente se reorganizou. Meu irmão tá até pensando em fazer faculdade de gastronomia, você acredita? E aí o Márcio ficou feliz de ouvir aquele relato, né? E contou que às vezes a gente está tão preso ao que a gente sente que deve fazer, que a gente não faz o que a gente quer e a gente não se torna uma pessoa autêntica, que é o terceiro ponto. A gente não faz o que a gente quer, a gente está sendo violento com a gente, né? Isso, exato. A gente sente que a gente não merece, que a gente não é digno. Quando eu comigo nesse processo, primeiro, né? Se eu tô fazendo Exato. sem vontade de fazer, ainda mais que você falou da comida, gente, se a gente não faz uma comida com vontade, não tem gosto, não é gostoso, você não sente o cheiro, você não tem o sabor, é diferente, né? Sim, é a intenção que a gente coloca. Vida que eu faço arrastado, e para quê? Será que eu não consigo abrir o meu olhar para outras formas de fazer e realizar isso? E me programar para que isso se realize de uma outra forma? Sim, sim. E parece que às vezes, Né? Com essa sim. desculpa, né? Imagina. Entender que às vezes a gente está sendo violento com a gente. Exato. E é uma violência sutil, não parece violência, parece solidariedade. Né? Parece que a gente está sendo um missionário, cuidando dos outros. Mas é verdadeiro, é real. E mais, às vezes a gente está tão desconectado com a gente que a gente nem sabe o que a gente quer. E eu escuto muito isso na clínica. Das pessoas que vêm nos procurar e falam, não sei, estou perdida. Eu vivi uma vida inteira para os outros e não vivi para mim. Tem um livro. Olhar para si, né? Tá na hora! E que bom que a gente pode despertar. Isso. Tem um livro maravilhoso. Outra coisa importante nisso, nós que somos mães, estamos muitas vezes aí também dentro de empresas e somos mães, vamos pensar assim, né? Se a gente não cuida da gente, o que que a gente está ensinando aos nossos filhos? Ó, tema para próximo, né? Ah, importantíssimo, importantíssimo, mas acho que é um cuidado essencial, porque a gente percebe, eu estava mencionando, né, tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica de cuidados paliativos. E ela diz que no fim da vida, ela percebe uma lucidez nas pessoas que às vezes elas não viveram a vida inteira. E elas falam dos maiores arrependimentos, e um deles é não ter feito o que queria fazer, e ter feito o que precisava fazer. Né? Então, Os filhos, né? Porque às vezes fala, minha mãe não faz porque ela fala que a vida dela meio que acabou depois que ela foi mãe. Situações que vai pesando para os nossos filhos. Espera aí, é uma vamos carga olhar, emocional, né? vamos cuidar da gente, porque isso a gente vai fazer, ensinar eles a cuidar deles, inclusive, de que isso é importante eles cuidarem deles também.
Sim, sim, exato. E aí, às vezes, a gente atribui uma carga de felicidade para o outro que não cabe ao outro. Do tipo, você é a única alegria da minha vida. Olha o peso, É pelo muito amor. pesado. Por mais amor que tenha, é muito pesado. Né? Oi, Parece Rafa, que. um beijo. Ela tá falando, professora, Oi, agora é Rafa! você. Bem-vinda! Amor, Então, então, tem. 15 minutos só. Ai, vamos encerrando, vamos lá. Então, para a conexão, a gente tem empatia, a autocompaixão e a autenticidade. A autenticidade, se a gente olhar para a máscara que a gente usa para sair na rua, agora na pandemia, como se, pensem só, se a gente tivesse que usar uma máscara, é como essa a vida inteira. Não ser autêntico é como usar essa máscara, que é o ser quem você acha que o outro quer que você seja, e não ser quem você é. É muito desconfortável, eu não gosto de usar máscara, tenho que usar porque é uma responsabilidade, eu uso com muito cuidado, né? Mas eu não gosto. E quando a gente sente que a gente pode tirar a máscara e ser simplesmente quem a gente é, e saber que a gente pode ser amada, querida, aceita por quem a gente pode fazer o que eu quero fazer e não o que eu sinto que eu devo, certo? Falamos da necessidade, do sentimento, vamos falar. Não, falamos do fato, do sentimento, vamos para a Sentimento. necessidade. Então, isso. Isso. Dentro do sentimento tem a empatia, a autocompaixão e a autenticidade. Agora, a necessidade, para a gente ir para o pedido, né? Todos temos as mesmas necessidades, né? E só que em diferentes quantidades. A Rafa falou que aprendeu o DCD, que legal, Rafa! O duvidar, A minha criticar e vida. determinar. Aí, excelente, muito bom, muito bom. Para olhar para a nossa necessidade, todos temos as mesmas. A gente falou um pouquinho do ativar o adversário no outro. Quando eu sei que eu tenho a mesma necessidade do que a pessoa por trás do conflito, a outra pessoa, eu percebo um ser humano lá e não um adversário, não alguém que eu tenho que combater. E às vezes as necessidades vêm escondidas, como aquela que a gente falou no começo também. Então, às vezes eu estou pedindo, é um grito de socorro dentro de uma reclamação, dentro de uma acusação ou de uma exigência. Né? Então, se eu falo assim, ah, que ideia boba, para que alguém está pensando nisso? A minha necessidade é de sentido. E tem uma hierarquia de necessidades que foi proposta pelo Maslow, né, que fala o que a gente precisa para sobreviver. E eram 5 camadas, né? Começando com as nossas necessidades fisiológicas, chegando para a segurança, para a necessidade de estima, o social e a autorrealização. E o Marshall Rosenberg ampliou essa lista para mais de 30 necessidades, incluindo a necessidade de consideração, de respeito, de amor, de escuta. Todos temos essas necessidades e podemos encontrá-las, às vezes, dentro de embrulhos feios. Para então a gente conseguir olhar para a nossa própria necessidade e fazer pedidos. Que aí a gente pode despertar a doação natural que vem do outro. Tem coisas que a gente faz porque a gente sente vontade, inclinação a fazer. E é uma coisa que a gente faz de graça, que é legal, é gostoso. Eu faço isso porque eu quero ajudar o outro, porque eu me sinto bem, porque eu gosto da harmonia da casa. Então, se eu encontro esse ponto em comum e desperto o natural giving do outro, eu consigo me conectar com o outro. Às vezes a gente fala várias vezes, filho, o filho está jogando no videogame. Você fala, vai fazer tarefa. Aí ele, não, tá legal aqui, mãe. Ele tá falando sim para a necessidade dele. Um pedido pode ter não como resposta também. Isso é um problema para uns e um alívio para outros, porque o não para você é o sim para o outro. Aí se você repete 30 vezes, filho, vai fazer a sua tarefa? Será que ele vai? Enquanto você não se conectar com a necessidade dele, de lazer, de diversão, ele não vai. Tem um pai que me contou que ele fica 2 horas entrando, negociando com o filho para o filho fazer a tarefa. E o filho jogando videogame. E o filho faz a tarefa em 10 minutos. Então, se ele fizesse a tarefa em 10 minutos, depois ele teria 1h50 para jogar videogame. Não é? Então, e se a gente consegue negociar e falar sobre isso, talvez a gente tenha mais chance de sucesso. Então é importante que a gente perceba o que é importante para o outro e consiga negociar para conseguir o que a gente precisa. O pedido envolve também uma ação. Quando a gente pode olhar para o que a gente tem a fazer, para o que a gente precisa fazer,
E a gente consegue tomar uma atitude diante disso. Quando eu tenho um conflito, eu posso agir de 4 formas. Primeiro ponto é culpar o outro. Olha só, será que é uma forma assertiva? Então, se alguém me fala, Laura, você é muito desorganizada, eu posso falar assim, você que é certinho demais. Eu culpo o outro pelo problema. Eu crio outro problema. Eu não resolvo esse problema. Não é? Ou eu posso me culpar. Segundo ponto. Realmente, olha que bagunça que é a minha vida. É o reflexo do meu interior. A minha vida é bagunçada. Aí, o que eu faço comigo? Me diminuo, né? E me maltrato. Sou violenta comigo. Se diminui e às vezes fica na muleta, né? Desse jeito, achando que é sempre assim. Ah, e aí fala, eu faço isso porque eu sou desorganizada. Ó, acostume-se, você que se vire. Aí a gente acomoda, né? Exato. Terceiro ponto, eu posso me expressar com honestidade. Eu posso falar para o outro, quando você fala assim, eu me sinto ansiosa, porque eu me esforço para me organizar. Então eu falo o que eu sinto. Aí eu já tenho uma chance de me conectar com o outro, não é? E um outro ponto é tentar identificar a necessidade do outro, ouvir com empatia. No sentido de, você está falando que eu sou desorganizada? Você precisa de mais ordem? Você precisa desse espaço mais organizado, mais limpo? O que você está precisando? Você olha Então, o outro dentro desse contexto, né? Exato. Então, eu posso me expressar com honestidade ou ouvir com empatia. E nesse caminho, eu construo novos caminhos que eu posso entrar em contato com o que o outro precisa, né? Então, se eu for dar um exemplo da comunicação não violenta com os 4 passos, vamos imaginar. O filho chegou em casa e deixou as coisas todas espalhadas na mesa. E aí, você tinha acabado de arrumar e vai receber visita e tudo mais. E aí, você pode falar assim, moleque, por que você fez isso? Você não sabe que a nossa casa é de todo mundo. Você pode esbravejar, desabafar. Vai funcionar? Não sei. Talvez tenha outros problemas aí. Se eu usar a comunicação não violenta, o que eu posso fazer? Posso dizer, fato, filho, você deixou as coisas espalhadas na mesa. Não falo nem o bagunçado, que bagunçado já é julgamento, né? Ó, seus lápis, seu caderno tá espalhado na mesa. Sentimento. Fiquei chateada quando eu vi, eu tinha acabado de limpar. Eu posso falar? Fiquei chateada. Terceiro ponto, necessidade. Você sabe tanto que é gostoso quando a gente tem a casa arrumadinha e organizada, não é? Daqui a pouco a gente vai jantar, se a mesa estiver organizada, é muito mais fácil. Daí eu coloquei a necessidade, e uma necessidade que ele também tem, não sou eu. Eu me conecto. E aí eu posso fazer o pedido. Arrume a mesa, coloque as coisas na sua mochila, bem diretivo, que aí, em todos os ângulos, não tem como não ter compreensão. Mesmo assim, ele pode falar, agora não, mãe. Aí já é um outro trabalho. Mesmo assim, pode. Aí a gente vai negociar. O que você precisa fazer agora? Entender que existe um caminho que não precisa ficar lá brigando 2 horas, né? Exato. Começa pelo caminho, né? De se conectar com essa necessidade, se expressar naquilo que é necessário, né? Sim. Para fazer o pedido. Sim. Primeiro começa assim, né? E não já brigando e criando mais casos em cima desse processo, né? Exatamente. É estar presente e disponível. Porque se a gente já chega julgando, eu posso entrar naquele egocentrismo, na armadilha que eu trouxe lá no início, né? Falar, ninguém me respeita nessa casa. E aí isso só me faz mal e faz mal para minha família também. Então, quando eu me disponho a estar no momento presente, eu respiro fundo, cuido de mim, vejo o que eu preciso de ordem. Então, às vezes a gente entra num conflito sem saber o que a gente precisa, né? Então, é importante que a gente possa olhar o que eu preciso para poder comunicar isso de uma forma que não machuque ninguém, que não cause tragédias. Então, é o respeito a si e o respeito ao outro. Importante, né? Assim, sem a intenção de convencer o outro daquilo que você Isso. quer, né? Aham, fazer uma exigência. O que você sente e pedir, que eu acho que é importante, né? Lembrar que tanto a gente tem as nossas necessidades quanto o outro tem as necessidades dele. Exato. Todos temos. Exatamente. E olhar as nossas expectativas, como você falou lá no início, né? Peraí, quais são essas expectativas? Será? Vamos olhar com coragem para isso, né? Vamos mergulhar na minha necessidade, na expectativa que eu estou tendo disso tudo, ser honesto comigo mesmo do que eu estou querendo. E quando eu olho para a minha expectativa, eu descubro a minha necessidade.
Então, Exato. se eu quero ter um relacionamento, que a pessoa seja apaixonada por mim, que seja romântica, o que eu preciso? Eu preciso me sentir amada. Mas não necessariamente a pessoa precisa me mandar flores, ela pode dizer que me ama, né? Então a gente olha para a expectativa e vê a necessidade. E aí a gente tem muitos caminhos para atender uma necessidade, não só um definido. Bibi, Gabriela, Gabi Yoshida, lá de Araraquara, um beijo para você. Nossa professora aplicadora também, lá de Araraquara. Beijão, Gabi. Se alguém tiver alguma pergunta, fique super à vontade, né? 5 Nós já minutos. encerramos essa parte teórica. Temos 5 minutinhos aqui, muito bem. Então vamos, deixa eu só ver aqui que ela tinha perguntado, a questão dos filhos desobedientes e mal educados, entra nesse processo dessa comunicação, de como eu me comunico com relação a esse sentir, olhar essa desobediência como uma forma também de necessidade de uma comunicação mais Sim, eficiente, mais sim. saudável, né? E olha para o contexto também. Às vezes, o filho que está desobediente, ele precisa de alguma coisa que não tem a ver necessariamente com o que ele está pedindo. Às vezes ele te confronta porque ele está tentando ter alguma opinião ali, tentando alguma atenção. Então verifique uma coisa. Se você aumentar os seus momentos positivos com seu filho, será que a desobediência aumenta ou diminui? Observa isso. Que às Olhar vezes para quando ti, você né? tem. Exato. Quando você puxa de um lado, desfia do outro, sabe? É tudo numa complexidade. Deve ouvir, assim como eu, tanto no consultório quanto na escola, é que às vezes falam, mas eu estou em casa o tempo inteiro. Ele tem de tudo. Peraí, estar em casa o tempo inteiro não significa que você está presente com seu filho, Sim, sim. E às né? vezes a gente tá assim, ó, no Tá celular. com o Pode falar, celular tô o te tempo ouvindo. inteiro. Exatamente, Uhum. não é isso. Aqui em casa a gente fala muito isso, fala para as crianças. Às vezes eu estou trabalhando no computador ou no celular e eles estão falando, eu falo, gente, eu estou trabalhando, eu estou aqui, mas eu agora não consigo me conectar com vocês. Dá 5 minutos Sim. com vocês. Eles silenciam, beleza. Terminei, agora eu estou com vocês. Isso, e volta, volta. Lembra dessa necessidade deles. Agora eu tô disponível. Querem sentar juntos? Vamos fazer alguma coisa legal? Vem me ajudar na cozinha. Lava uma folhinha de alface enquanto eu faço a comida. Então Vamos isso é fazer muito junto gostoso. alguma coisa. Isso, essa presença, a disponibilidade real para o outro faz toda a diferença. Ela diminui os conflitos, porque aí você está valorizando, ampliando os seus momentos saudáveis e você está atendendo necessidades que às vezes elas transbordam em outros momentos de uma forma inapropriada, como a desobediência, a briga. Então, olha para a necessidade nos outros contextos também. Um beijo para a professora Nathalie, que está aqui também de Rio Preto, falou com a gente. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Vai depender do contexto. Sim, João. Todo contexto tem que ser olhado com amorosidade. É uma palavra que eu adoro. Eu Amorosidade. também. Né? Realmente, exato. Que é essa disponibilidade, né? Hoje eu vi uma frase tão bonita que falava assim, que ensinar o seu filho a amar é a maior forma de educação que você pode dar a ele. Sem Não é dúvida. lindo? Achei fantástico. É essa A gente se expressão de desprende, amor. ter esse olhar de se desprender mesmo e estar ali, né? De verdade. Exato. Exatamente. Saudade de conversar pessoalmente, a Rafaela falou. Realmente, eu sinto muita falta de estar no contato presencial também. É Muita verdade. saudade. Mas que bom que a gente também tem essa possibilidade do EAD, né? Fala a E, verdade. Thaís, exato. adorando. Obrigada pela presença. Que Lembrei de uma gostoso. coisa falando no presencial. A nossa comunicação não é só o que a gente fala, né? Tem a nossa postura, o nosso olhar. A professora Jennifer de Jaú também, um beijo para você. Postura, olhar, tom de voz, a expressão facial, tudo isso compõe a nossa comunicação. Quando a gente está perto, a gente sente essa energia, assim, né? Esse contato com a pessoa. Então, às vezes, a gente é assertivo na forma de falar, mas não no jeito. Às vezes a gente fala de uma forma, por favor, faça isso. Eu estou com uma expressão brava, estou comunicando uma coisa com o meu rosto e outra coisa com a minha fala. E também é diferente falar, por favor, faz isso. É diferente falar, por favor, faz isso. Com firmeza e com doçura. A gente consegue, é praticar, é ajustar, né? Então é importante a gente trazer esses ajustes. Muito bem. Essas práticas todas, né? De um olhar mais amoroso para todo o processo que você está sentindo. Se você está na presença, você consegue fazer. Né? Sim, Sua mente não está em outro lugar. Você está aqui, você está agora, peraí.
Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Muita gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí a gente não está presente em nenhum lugar. Sim, sim. E aí a gente vai voltar nesse momento lá no futuro. Então eu vou pensar, mas o que que eu esqueci mesmo? O que que ele falou aquele dia? Então a gente vai estar sempre desincronizado, assim, não tem uma sincronia com o momento. Então, se você está presente, você economiza tempo, você valoriza o seu tempo. E, inclusive, o tempo com as pessoas que estão na nossa vida. Porque uma hora ou outra o seu filho vai construir a vida dele, né? As pessoas, elas vão, de alguma forma, seguir. E o que que você vai fazer? Né? O que que Sim. você vai E lembrar da infância, da aí, adolescência? Uhum. acaba que não tem mais nada. Tem uma pergunta que fizeram no chatzinho de que as crianças só querem realmente ser amadas. Olha Quem não só. quer? Então, quem não Quem quer? essa necessidade minha e sua. Sim, e a gente tem várias formas de expressar o amor. Tem um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que ele fala de várias formas de a gente expressar amor e receber amor. E cada Sim, pessoa, às vezes, tem o seu jeito. Só que, às vezes, a gente não demonstra do jeito que a criança quer, do adolescente quer, e, às vezes, ele não se sente amado. Então, é importante que a gente considere como ele se sente amado, para a gente poder expressar nosso amor também. Né? Muito sim, bem. Renato. Eu vi que foi você que falou lá das crianças querendo amor, viu, linda? Muito bom, muito bom. Muito bem. Fechamos com amor, então, hein, Greta? Que coisa mais bonita. Obrigada, Laura, pela parceria, Imagina. Eu pela que energia. agradeço. Ah, é tão bom, né? Se deixar, a gente conversava mais um tempão. Agradeço imensamente por essa parceria com você, com o Colégio Educare, essa troca tão grandiosa, que na troca a gente cresce tanto, né? A gente vai aprendendo, trazendo novas reflexões, coisas que não estavam no roteiro, mas a Sim, gente vai ampliando, é mais ainda, e a interação do pessoal deixa ainda mais rico. Então, muito obrigada a todos que pararam por um momento para nos ouvir, para estar com a gente e que possamos praticar, né? No dia a dia, trazer pequenas formas, pequenos comportamentos, pequenas atitudes de amor, de compaixão, de empatia, de autocuidado. Um abração, Greta, aí para Piratininga, Bauru, pertinho de você, gostoso. né? Fico com para E, você vir, viu? Fica o quero convite muito. aí, ó. Vem Ah, presencial ano que vem, se Deus quiser, tá todo mundo junto, cheio de amor. quero muito conhecer pessoalmente. E logo, logo que tudo volte ao normal, torcendo, né, para que nós possamos superar essa fase. Já superamos uma boa parte e continuaremos Sim, firmes, né, sim, seguindo em tem frente. usado nessa fase toda, né, Laura? Teve muita coisa boa. A gente aprendeu a se conectar de uma outra forma, né? Assim, com tudo. Exato. Eu falei que a experiência do EAD foi muito gratificante. Eu tenho que agradecer muito tudo isso que aconteceu, né? Olha Os só. vínculos ficaram muito fortes também, né? Como eu Sim, comentei no início, né? Essa questão da gente ficar distante, na verdade, não é uma distância. A gente está dentro da família, dentro das casas, e tudo isso fica muito, sim. muito presente. Exato. E como isso é gostoso, quando a gente percebe que a gente aproveitou uma situação difícil e aprendeu com ela. Resiliência, Aprendeu, né? cresceu. Resiliência. Né? Mudanças acontecem sobre estresse. Então a gente tem o estresse, que é o choque, né? E aí depois, uau, crescimento. Passamos por Rafa, eu essa fase também te difícil. amo, meu amor. Olha lá. Ah, que Amo a Laura. linda! Quantos corações! Muito bem. Então Obrigada, fechamos por Laura. aqui? Ficamos. Imagina, prazer enorme. Um Um beijão. beijo. Boa Muito noite a obrigada. todos. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau, até. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Gratidão, Cláudia. Tchau. Gratidão. Tchau, Povo tchau. da escola. Um beijo. Tchau.